Beleza, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então hoje a gente vai para o módulo 12 da apostila 2. A gente vai tratar de um filo dos animais chamado plateumintos. Legal? Então a teoria lá na página 289 e os exercícios de aplicação na página 431. Então vem comigo. Aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que esse nome plateumintos. Então, a palavra vem da junção de dois termos, de platus, que quer dizer chato, e de euminto, que quer dizer verme. Então, juntando os dois, verme chato. Então, esses animais são chamados de vermes porque eles têm um aspecto repugnante. A palavra verme quer dizer isso, algo que nos causa repugnação, asco, aversão. Então, é um verme repugnante, porém chato. Então ele tem o corpo achatado dorsoventralmente ou dorsiventralmente. Então veja, na foto, que o animal basicamente é uma lâmina. Beleza? Então ele é muito chato. Muito chato. É como se tivesse passado um rolo de fazer pizza nele, sabe? Ficar chato, chato, chato. A pergunta que se faz é, isso traz alguma vantagem ao animal? Por que ele é assim? Então, veja, por conta do achatamento do seu corpo, ele vai ter poucas camadas de células entre a parte de cima, que a gente chama de dorso, e a parte de baixo, que a gente chama de ventre. Então eu tenho poucas camadas de células entre a parte superior, dorsal, e a parte inferior, ventral. Tá, e aí? O que isso significa? Significa que para um animal simples como os plateumintes, em que não se observa nem sistema respiratório, nem sistema circulatório, esse achatamento vai facilitar a distribuição de substâncias, a coleta do oxigênio e a distribuição por todas as células do corpo, a eliminação de gás carbônico, a distribuição de alimento, a retirada de excretas. Então, poucas camadas de célula, quase o corpo inteiro em contato com o ambiente facilita essas trocas. Legal? Pois bem, quais são as características gerais desses animais para além desse formato do corpo? Uma coisa importante, pois é uma novidade evolutiva e assim muito usado para diferenciar do grupo anterior, os quinidários, é o fato dos plateumintos serem triblásticos, ou seja, eles têm 3 tecidos embrionários. Legal? Triblásticos. Surge aqui nos plateumintos aquele tecido intermediário. Então, nos quinidários tinha o tecido externo, ectoderme, o tecido interno, endoderme. Agora surge o tecido no meio, a mesoderme. Observe na figura essas 3 camadas de células. E perceba que esse animal não tem nenhuma cavidade corporal. Então ele é acelomado. A, negação, celoma, cavidade verdadeira, então sem nenhuma cavidade corporal. Não confundir com cavidade digestória. Então esse animal tem uma cavidade digestória, que é onde vai ocorrer a parte da digestão do alimento ingerido. Isso não é a cavidade corporal. Legal? Muito bem. Além disso, o que nós percebemos? Que o sistema digestório desses animais é incompleto. Ou seja, não tem ânus. Então tem boca, mas não tem ânus. Nesse sentido, ele é semelhante aos quinidários. Os quinidários também não têm boca. Perdão, não tem ânus, só tem boca. Então veja aqui nesse vídeo o animal expulsando as fezes pela boca. Ó. A boca fica na ponta da faringe, a faringe fica no meio do animal. Olha lá, ó. Ele está defecando, ele está eliminando as fezes pela região da boca. Certo? Vai eliminar mais agora. Então, ele acabou de defecar sobre o próprio corpo, que é muito louco. Pois bem, vamos seguir. Outro aspecto importante é a sua simetria. Nós discutimos simetria desde os poríferos. Lembre-se, os poríferos eles não tinham simetria, assimétricos, ou quando tinha, essa simetria era radial. Assim como os quinidários têm simetria radial. Beleza? Simetria é quando eu sou capaz de pegar um objeto e cortar bem no meio, formar 2 lados equivalentes. Quando eu falo que a simetria é radial é porque eu tenho vários planos de divisão em que eu posso dividir um objeto em 2 partes iguais.
Agora, os plateumintos, eles têm uma simetria bilateral. Eles inauguram um plano corporal de simetria bilateral. Tanto é que isso virou um clado, um grupo de seres vivos entre os animais chamado bilatéria. Então veja, o que é uma simetria bilateral? É quando existe apenas um corte imaginário em que eu vou dividir o corpo desse animal em duas metades iguais. Então veja, vou pegar o desenho de uma planária, que é o animal mais famoso entre os plateumintos de vida livre. Veja, se eu dividir esse animal no meio, porém transversalmente, eu vou dividir em duas metades, que eu vou chamar de lado anterior e de lado posterior. Perceba que as duas metades que foram formadas não são iguais, não são equivalentes. Por quê? Porque no lado anterior eu tenho a cabeça, que é a região onde encontramos o centro nervoso do animal e alguns sensores, né? Então existe um lado com a cabeça e outro sem, então não é igual. Como eu estou vendo esse animal por cima, a parte de cima que eu estou vendo é o dorso, a parte que eu não estou vendo é o ventre, eles também são diferentes. Por quê? Porque as estruturas sensoriais estão acima, no dorso não existe no ventre tem cílios que não tem no dorso, então eles são diferentes. Agora, se eu dividir esse animal no plano longitudinal, eu vou ter o lado esquerdo e o lado direito equivalentes. Quando eu olho para um lado e olho para o outro, os mesmos componentes eu vejo. Então eu tenho os ocelos dos dois lados, as aurículas dos dois lados, que são estruturas sensoriais que eu vou falar mais à frente. Então eu só tenho um plano em que eu posso dividir o corpo do animal em duas metades iguais. Simetria bi, dois laterais, dois lados iguais. Legal? Nós temos esse tipo de simetria. Seguindo. Como a gente está sempre comparando com os animais que vêm antes, perceba, aqui ó, eu fiz um cladograma. Então nós temos um ancestral comum a todos os animais e num determinado momento da evolução surge algo que separa os poríferos de todos os outros. O que seria essa estrutura ou esse conjunto de estruturas ou características que separa as esponjas dos demais? A falta de tecidos verdadeiros. Então surge aquele grupo que tem tecidos verdadeiros e as esponjas continuam sem tecidos verdadeiros. Então não tem cavidade digestória, não tem sistema nervoso, nada disso. Legal. Entre os animais que passam a ter tecidos verdadeiros, inicialmente só 2 tecidos embrionários existiam. Então eles eram todos diplásticos. Então os quinidários, os antepassados, os ancestrais dos quinidários, eles eram diblásticos. Legal? Aí surge os 3 tecidos embrionários. Vai dar os plateumintos. Associado a isso também surge a simetria bilateral, que é esse plano anterior diferente do posterior, tendo uma cabeça. Legal? Então temos 2 características importantes que surgem nos plateumintos usados para separar dos quinidários. Serem triblásticos, ou seja, ter 3 tecidos embrionários, e terem simetria bilateral. Os quinidários são diblásticos e com simetria radial. Bacana? Seguindo. Os plateumintos eles podem ter vida livre ou podem ser parasitas. Os plateumintos de vida livre eles são encontrados principalmente no mar, mas muitos vivem na água doce e alguns poucos vivem no ambiente terrestre úmido. Legal? Já as formas parasitas são ou intestinais, vivem no intestino, como a tênia aqui da foto, ou sanguíneos, como o esquistossoma que causa a barriga d'água. Legal? Então eles são parasitas normalmente internos, então endoparasitas. Bacana? A classificação dos plateumintos aqui vai levar em conta 3 classes. Então tem 3 grandes grupos de plateumintos. O primeiro deles são os turbelários. Os turbelários eles são plateumintos de vida livre. Todos eles são de vida livre. E eles são aquáticos, sejam marinhos, sejam de água doce ou terrestres úmidos. Um fato interessante é a presença de cílios no ventre, o que vai dar a capacidade de gerar a movimentação da água, eles chamam de turbilhão, que faz o animal se mover. O nome turbelário vem desse turbilhão que os cílios fazem na água. Então são os animais que geram um turbilhão na água para movimentação. Legal? Então vejam no esqueminha um conjunto de cílios na parte ventral, eles vão sincronicamente se movimentar e isso gera, por consequência, o movimento do animal. Veja aqui nesse vídeo. Ó.
Então a planária está nadando, esse nadar é derivado justamente desse batimento ciliar que permite o turbilhonamento, esse turbilhonar a água e a movimentação do animal. Legal? Muito bacana, né? Vamos seguir. Existem os turbelários marinhos. Esses são os mais bonitos plateumintos que se conhecem. Eles são muitas vezes coloridos, com vários padrões de listras a bolinhas de várias cores. Eles têm estruturas sensoriais bem evidentes, como vocês podem ver ali, estruturas que lembram antenas. Tem ocelos para percepção de luz. E eles têm uma musculatura muito ativa que gera ondulações no corpo que favorecem a movimentação e a natação. Certo? Então veja aqui, ó. Essas ondulações do corpo vão fazer o animal nadar. Também tem cílios. Olha o outro aqui, ó. Esse animal tem o nome de verme tapete persa, por conta desse padrão de cores que lembra aqueles tapetes super trabalhados, né? Que são famosos. Olha, veja aí as ondulações da musculatura bem desenvolvida para ajudar na locomoção. Ó, ele nadando agora. Muito bem. Ó, outro videozinho desse mesmo animal. Você vê o padrão de cores, um animal muito bonito. Muito bem. Existem os turbelários dulcícolas, de água doce. Os mais famosos são as planárias. O nome científico do gênero é Dugésia. Então, elas são planárias aquáticas. Vejam aqui, ó, uma se movimentando também por contração da musculatura, além do batimento ciliar. Dá para você ver essas duas estruturas pretinhas, são os ocelos, e o que você vê por transparência mais escuro no meio é o tubo digestório, ó, todo ramificado, como a gente vai ver posteriormente. Tá vendo? Muito legal, né? Pois bem, também temos os turbelários terrestres, só que sempre no ambiente úmido. Estou mostrando para você um plateuminto terrestre que aprisionou um tipo de inseto. Então eles são carnívoros, tá? São carnívoros. Olha aqui. Este que você vai ver agora é o maior plateuminto que se conhece. Ele pode ter mais de 60 centímetros. É chamado Bipalium. Esse foi encontrado na Índia. Bipalium. Veja aqui na região da cabeça essas expansões laterais. São chamadas aurículas para percepção química do ambiente. Aqui, ó, a movimentação de uma planária no solo. O batimento ciliar junto com a musculatura faz eles se esparramarem, se locomoverem sobre a terra. Legal, né? Veja esse agora. Ó. Olha como esse animal é transparente. Dá para ver os ocelos, né? Ele se guia pela luz, ele não cria um olho. Não é olho, tá? Ele não cria imagem, ele só percebe luz. Olha aí, ó. Muito interessante, né? Olha como é muito achatado o corpo desse animal. Muito bem. O segundo grupo de plateumintos é chamado de trematódio, a classe tremátoda. Os trematódios, eles são todos parasitas, sem exceção. E nós encontramos eles parasitando moluscos e vertebrados normalmente. Então são parasitas de moluscos ou de vertebrados. Normalmente, dos dois, a mesma espécie, parasita os dois, num ciclo com dois hospedeiros. Legal? Então, um dos mais importantes tremátodos, né, trematódios, que a gente tem que falar, é o esquistossoma que você vê na foto. Todos os trematódios têm ventosas orais e ventrais. Aqui a gente está vendo a região anterior, o que você está vendo na ponta é a boca. Vou colocar aqui o cursor para você ver. Isso aqui é a boca, ó. Isso é a ventosa oral. E aqui é uma ventosa ventral. Essas ventosas têm duas funções, certo?
A ventosa ventral vai fixar o verme ao hospedeiro. No caso, o esquistossoma vai fixar na parede do vaso sanguíneo. Já a ventosa bucal ou oral é usado para sugar os fluidos do hospedeiro. Também ajuda na sucção. Bacana? Pois bem. Agora um outro exemplo é a facíola hepática. Isso é um verme pouco discutido no Brasil, mas que acomete vários animais, entre eles bois, ovelhas, cabras, porcos e raramente o homem. Recebe esse nome porque ele vai viver nos canais biliares, então ele fica ali próximo do fígado. Legal? Outro exemplo, o esquistossoma mansoni, que é parasita do homem e de um caramujo. Né? Veja aqui no esquema que existe o macho com uma forma diferente da fêmea. Então o macho é mais largo e curto, a fêmea é mais fina e longa. Então a gente chama isso de dimorfismo sexual. Legal? Onde vive esse animal? Nos vasos sanguíneos do fígado. Então, tanto a facíola hepática como o esquistossoma mansoni são vermes trematódeos endoparasitas. Um vive nos canais biliares, outro nos vasos sanguíneos do fígado. Vamos para a terceira classe, os cestódeos, ou classe cestoda. Aqui também todos são parasitas internos, todos são endoparasitas, como é o caso da tênia. E eles parasitam principalmente vertebrados. Esses animais eles podem ter o tamanho gigantesco. Então o corpo é dividido em escólex, cola e proglotes e pode atingir até 10 metros de comprimento. Então escólex é essa região que equivale à cabeça, tem ventosas para fixação e aqui nós temos uma proglote. Cada proglote tem aparelho reprodutor masculino e feminino, então um animal hermafrodita. O que é importante destacar é que esses animais têm uma vida totalmente adaptada à vida parasitária, ao parasitismo. Tanto é que eles nem apresentam o sistema digestório. Por quê? Porque como eles já vivem no intestino, o hospedeiro faz a digestão e ele só vai absorvendo o material digerido. Então ele dispensou, ele se simplificou, ele não tem sistema digestório, certo? Muito bem. Continuando, ó. Aqui um exemplo da tênia solium, que é um parasita intestinal do homem. Ele vive no intestino delgado. Dá para ver aqui o rostro, que é esse conjunto de ganchos na região do escólex, e a ventosa. Bacana? Então agora vamos continuar aqui, ó, com fisiologia. A gente vai tratar agora da fisiologia dos plateumintos. A gente começa com o sistema digestório, também chamado de gastrovascular, porque além de digerir, já ajuda na distribuição dos nutrientes. Esse nome também era usado lá nos quinidários para denominar esse sistema. Assim como nos quinidários, o sistema digestório não tem ânus, então ele é incompleto, ou, no caso dos cestódios, é ausente por conta da sua adaptação à vida parasitária. Veja aqui na foto, essa planária, deram para ela uma comida com bastante pigmento para ficar bem marcado o tubo digestório. Veja como ele é muito ramificado, certo? Aqui são os ocelos e tudo isso aqui que você vê escuro é o tubo digestório. Essa região aqui, ó, é a faringe. Então aqui está a boca e aqui está a faringe. E o resto é o tubo digestório ramificado. Legal? A boca, ela está ligada a uma faringe extremamente musculosa. Ela é forte e se movimenta. Então a faringe vai para um canto, vai para o outro. Então essa faringe musculosa, ela vai buscar o alimento. E o tubo digestório muito ramificado tem como objetivo ajudar a distribuição dos nutrientes, uma vez que esse animal não tem sistema circulatório. Beleza? Então, aqui a evolução resolveu o problema da falta de um sistema de distribuição de substâncias de duas formas, achatando o corpo, então eu tenho poucas camadas, e tendo um sistema digestório extremamente ramificado. Legal? Veja nesse vídeo, esse não é o vídeo ainda, aqui outra figura para mostrar a faringe musculosa, então que ela é colocada para fora do corpo, né? Ela é projetada, e aqui ó, um videozinho de uma planária usando a faringe para pegar o alimento. Ó. Viu? Muito legal, né? Aqui ó, você vai ter o sistema excretor.
O sistema excretor é um conjunto de protonefrídeos. O que seriam os protonefrídeos? São canais bem fininhos, tendo nas suas extremidades duas estruturas, células com flagelos e poros excretores. Essas células com flagelos, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ter muitos flagelos, alguns vão chamar de cílios, então muitos flagelos, e aí ela se chama célula-flama. Por que flama? Porque o movimento do flagelo lembra a labareda de uma vela, a flâmula de uma vela. E se tiver até dois flagelos, essa célula é chamada de solenócito. Então, muitos flagelos, célula-flama, até dois flagelos, solenócitos. E do outro lado, você vai ter um buraquinho de comunicação com o ambiente para a saída dessa urina, desses restos, de excesso de água, excesso de sais e até mesmo excretas nitrogenadas. Então, esse é o sistema excretor dos plateumintos, os protonefrídeos com células flama. Lembre-se de célula-flama, ela é muito usada em questões que tratam do tema em vestibulares. Legal? Seguindo, sistema nervoso. Pela primeira vez nós observamos um centro de controle nervoso, um centro nervoso. Legal? Então é uma região anterior do corpo, é a região que chega primeiro quando o animal se desloca. Então surge a cefalização. Então aparece pela primeira vez o que nós chamamos de cabeça. Então a cabeça é a região anterior do corpo onde eu encontro o centro nervoso. O processo de surgimento desse centro nervoso nessa região anterior recebeu o nome de cefalização. Então os plateumintos são os primeiros animais a ter cabeça, a ter cefalização. A simetria bilateral vai ser uma consequência dessa cefalização. Então veja, na região anterior nós observamos os gânglios nervosos, um par, um do lado direito, outro do lado esquerdo, respeitando a simetria bilateral. De cada gânglio nós vamos ver sair um cordão nervoso ventral. Então eu tenho dois cordões nervosos ventrais. E desses cordões nervosos eu vejo ramificações laterais que vão levar a informação para os músculos de todo o corpo desse animal. Legal? Então o que é importante aqui? Os plateumintos representam o primeiro grupo a ter cabeça, processo denominado cefalização, que tem como consequência a simetria bilateral. Um par de gânglios nervosos na cabeça, dois cordões nervosos ventrais. Legal? Lembra uma escada. É comum falar, os nervos se organizam como uma escada, por conta desses canaizinhos, esses nervos que atravessam transversalmente o corpo do animal. Legal? Pois bem, sistema sensorial. Ele só é observado em espécies de vida livre, de forma bem desenvolvida. Os animais de vida parasitária, eles não precisam de tantos sensores. Então, olhando aqui a planária, nós temos dois conjuntos sensoriais que vale a pena destacar. O principal deles é o ocelo, é o sensor visual, sensor luminoso. O ocelo, ele é formado por um conjunto de células especiais que contêm pigmentos sensíveis à luz. E esses pigmentos sensíveis à luz que ficam nessas células são protegidos por uma camada que tem pigmento que não deixa passar luz. Então eu tenho dois conjuntos de pigmento. Uma barreira de pigmento que não deixa a luz passar e um outro conjunto de células com pigmentos sensíveis à luz. Então é interessante porque o ocelo ele só vai perceber luz de um dos lados. Então a luz que vem da frente, a célula sensível à luz percebe. A luz que vem de trás, por conta dessa barreira, ela não percebe. Então o animal ele consegue se orientar onde tem luz, onde não tem luz. Isso é um sistema interessante para percepção de luz. Vale aqui destacar que os ocelos não criam imagens. Uma percepção de luz. Aqui tem mais luz, aqui tem menos luz. Então deixa eu me pôr a favor da luz porque lá eu encontro alimento. Deixa eu fugir da luz porque eu vou ser predado. Então aí a decisão cabe à planária. As aurículas são essas expansões laterais na cabeça da planária e ali tem sensores químicos. Então é um sensor químico. Legal? Seguindo. Não existe sistema respiratório e não existe sistema circulatório. Então como se dá as trocas gasosas? Por difusão. Como é que se dá a distribuição de substâncias? Por difusão. Então tanto as trocas gasosas como a distribuição de substâncias ocorre célula a célula por difusão.
O que facilita esse processo é o achatamento do corpo do animal, que já foi discutido lá no início da nossa aula. Bacana? Muito bem. Seguindo, nós vamos falar agora da reprodução dos plateumintos. Reprodução dos plateumintos. Os plateumintos eles podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. A gente vai falar primeiro da reprodução assexuada, ou seja, aquela que não é necessária acoplo, não envolve gametas e dá origem a indivíduos geneticamente idênticos. Então a primeira maneira é a fissão transversal. É quando o animal passa a estrangular a região mediana do corpo transversalmente e assim se divide em dois. Então, um estrangulamento na região mediana, no plano transversal, vai dividir o animal em duas partes, certo? Então, o animal se divide transversalmente. Fissão transversal. Bacana? Outro modo de reprodução assexuada é a regeneração. Então, se eu cortar uma planária no meio, cada metade recupera a parte perdida. Então, a parte da posterior recupera a anterior com a cabeça, a parte anterior com a cabeça refaz a posterior. Veja, aqui nessa imagem, nessa foto, eles pegaram uma planária e dividiram ela em vários pedaços, em 7 para ser exatos. Cada pedaço que foi cortado refez a parte perdida. Então vem aqui, ó, os osselinhos aqui, os osselinhos aqui, os osselinhos aqui, os osselinhos aqui, os osselinhos aqui. Certo? Repaz. O interessante é, quanto mais próximo da região da cabeça, mais rápida é a regeneração. Certo? Então, a cabeça mostra que de fato controla. Essa capacidade de regeneração que os plateumintos têm é derivado de um conjunto de células que fica no mesênquima, que é essa camada do meio do animal. O mesênquima é formado por células indiferenciadas. É o mesmo dizer que são células tronco. E elas é que vão se dividir e se diferenciar em todas as outras células necessárias para reconstruir o animal. Legal? Então, a alta capacidade regenerativa que plateumintos têm, notadamente a planária, deriva do mesênquima. Mesênquima é um tecido com células indiferenciadas. Isso significa dizer que essas células podem se dividir e se diferenciar em qualquer outra célula do animal. Isso permite uma regeneração. Legal? Continuando. Vou mostrar aqui fotos de experimentos que fizeram com as planárias e alguns são bem sacanas. Ó. Aqui é uma divisão clássica, ó, dividiu em 3, cada parte recuperou a outra. Aqui ó, cortou longitudinalmente, mas não totalmente. Então cria uma planária de 2 cabeças. Ó. Aqui também, ó, uma planária de 2 cabeças. Aqui formou uma planária com 2 caudas. Cortou aqui, daí formou uma planária com 2 caudas. Então, isso aí é o experimento feito, tá? Continuando. A reprodução sexuada agora. A reprodução sexuada dos plateumintos envolve a fecundação interna, ou seja, os gametas vão se encontrar dentro do corpo. Então, o que você está vendo aqui, vou mostrar para você com o cursor, são 2 planárias que estão trocando gametas. Então, eles estão trocando gametas. Certo? Aqui, ó, 2 planárias trocando gametas. Então, a fecundação se dá dentro do corpo. A fecundação é interna, sempre interna. Vamos ao segundo aspecto. Existem espécies monóicas e espécies dioicas. Então, vamos relembrar o que isso significa. Uma espécie monóica é hermafrodita, ou seja, tem os 2 sexos no mesmo indivíduo. É o caso dos plateumintos da classe Cestoda, cestódios. Eles possuem gônada masculina e feminina em cada proglote. Então, o que você está vendo aqui é uma proglote. E o que você está vendo em escuro é a parte feminina. Porém, também tem a parte masculina nessa mesma glote. Isso é uma estratégia, a vida desses animais no interior do intestino de um hospedeiro e que dificilmente ele vai encontrar um parceiro. Tanto é que um dos nomes populares para esse verme é solitária, porque às vezes as dimensões são tão grandes que apenas um vai ser encontrado no hospedeiro. Então a autofecundação se torna necessária numa situação como essa.
Então, ter os dois sexos, ainda mais em cada glote, favorece a autofecundação. Isso é uma estratégia pelas condições de vida do animal, certo? Lembre-se que a autofecundação, ela não é algo interessante se eu pensar em variabilidade genética. Legal? Então, outro exemplo de espécies monóicas são os turbelários, plateumintos turbelários. Aqui você está vendo os plateumintos marinhos, eles são hermafroditas, mas eles não fazem a autofecundação. Nesse caso, eles precisam encontrar um outro e trocar gametas. É interessante que todo encontro entre dois plateumintos turbelários vai rolar a possibilidade de sexo. Veja, em espécies que têm sexos separados, se dois machos se encontram, não dá para ter sexo. Se duas fêmeas se encontram, não dá para ter sexo, reprodutivamente falando. Agora, no caso dos animais hermafroditas, toda vez que dois animais se encontram, dá para rolar sexo, porque os dois têm os dois aparelhos reprodutores. Para evitar uma diminuição da variabilidade genética, a autofecundação aqui não ocorre. Então, como eles vão se encontrar na natureza, eles trocam gametas, fecundação cruzada. Eles trocam. Legal? O que você está vendo aí é uma disputa entre os dois animais, tem todo um ritual e depois eles trocam gametas através dessas estruturas. Eles têm dois pênis. São pênis, dois pênis. Muito legal. Pois bem, existem espécies dioicas como o Schistosoma mansoni. Então, os trematódeos normalmente são dioicos, têm sexos separados. Certo? Então, tem um organismo com aparelho reprodutor masculino e você tem outro organismo com aparelho reprodutor feminino. No caso do Schistosoma mansoni, há um evidente dimorfismo sexual, de dois morfos forma. Então, existem duas formas sexuais. A masculina, como já falei anteriormente, é mais larga, porém mais curta, e a feminina é mais longa, porém mais fina. Outro dado interessante é que o corpo do macho tem uma estrutura chamada ginecóforo. É uma cavidade onde a fêmea se instala. E eles ficam assim permanentemente. Então, rola ali a transferência de gametas do macho para a fêmea constantemente. A gente fala que eles ficam em cópula permanente. Legal? Pois bem, outro aspecto da reprodução é o desenvolvimento. No caso dos plateumintos, o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quando direto, lembre-se, não tem larvas. É o caso dos turbelários. Nessas fotos você tem, aqui, ó, veja com o cursor, um ovo de planária. Então ele tem um cabinho, ó, que gruda na planta aquática, ó, e aqui está o ovo da planária. Ocorre o desenvolvimento dentro do ovo e o que sai já é uma planária em miniatura. Então, sai uma planária em miniatura. Planária em miniatura. Então, não há larvas. Não há larvas. Quando o desenvolvimento é indireto, isso significa dizer que tem larvas. Então, os trematódeos, por exemplo, têm desenvolvimento indireto, têm larvas. Usando o Schistosoma mansoni como exemplo, existem duas larvas. A larva que sai do ovo, chamada miracídio, toda cheia de cílios, essa larva invade o caramujo. Lá sofre um processo de reprodução assexuada, dando origem a várias outras larvas, que saem do corpo do caramujo. São as larvas cercárias, que vão invadir a pele do homem. Então, as larvas miracídio e cercária. Outro exemplo é o que acontece com os cestódios. Então, aqui, no caso da tênia, a larva se chama cisticerco, e ela fica em tecidos altamente irrigados do hospedeiro intermediário. No caso, se for a Taenia solium, é o porco, se for a Taenia saginata, é o boi. Então, as larvas são encontradas nos tecidos musculares e nervosos desses animais. Então, você tem aqui no coração, ó, cada uma dessas estruturas é um cisticerco. Aqui, ó, o músculo, outro cisticerco, ó, vários cisticercos. Legal? Pois bem, com isso, a gente termina a parte teórica da aula de plateumintos e a gente vai para os exercícios lá na página 431. Primeiro exercício. As planárias são vermes acelomados, pequenos e achatados dorso-ventralmente. Apresentam tubo digestório com inúmeras ramificações. O tamanho e a forma das planárias estão diretamente relacionados à capacidade regenerativa de seu mesênquima.
ao sistema nervoso ganglionar ventral, a presença de células flama, aos ocelos acima dos gânglios cerebroides, a ausência de um sistema circulatório. Veja, todos os itens trazem informações corretas sobre os plateumintos, porém, sobre as planárias especificamente. Porém, o que se relaciona ao tipo de tubo digestório, ao formato do corpo, é a ausência de um sistema circulatório, certo? Muito bem. Vamos agora ao 2. Se um animal, durante o desenvolvimento embrionário, não desenvolve cavidade corporal, mas apresenta 3 folhetos embrionários, ele também possui. Então vamos lá. Ele não tem cavidade corporal, é acelomado. Mas apresenta 3 folhetos embrionários, ele é triblástico. Então não pode ser quinidário, porque quinidário é de blástico. Não pode ser nemateuminto, porque este já tem cavidade corporal. Não pode ser anelídeo, porque também tem. Todos os outros têm. Então, um animal triblástico sem cavidade corporal só pode ser um plateuminto. Sendo assim, ele vai ter coanócito? Não. Então, se cancela, porque coanócito é de esponja. Vai ter célula flama? Sim. Simetria bilateral? Sim. Tubo digestório incompleto? Sim. Então, resposta certa é a B. E 3. Os plateumintos são representados por planárias, esquistossomos e tênias. Quanto à reprodução desses animais, pode-se afirmar que as planárias são dioicas. Não, né? Lembra que as planárias são hermafroditas, são monóicas. B. As planárias são hermafroditas e se autofecundam. Elas são hermafroditas, mas elas têm fecundação cruzada. C. Os esquistossomos são dioicos, sim, mas não apresentam um dimorfismo sexual. Não, eles têm dimorfismo sexual. D. As tênias são monóicas, sim, e se autofecundam. Sim, esta é a D. Aí você exclui porque diz que as tênias são dioicas. Legal? Então com isso a gente termina os exercícios. Eu deixo aqui uma sugestão de tarefa para vocês. Bacana? Então, um grande abraço e em breve estaremos juntos.